E em tempos de pandemia de coronavírus, como fica a situação dos pacientes que têm reumatismo? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Fernando Quilqueta, ele que é presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui presente, né? Nos tempos tão difíceis, né? Mas porém são tempos de reconstrução, né? E tudo passa, Doutor, nós vamos passar por isso. Exato, com certeza. Seja bem-vindo. Quais são as doenças reumáticas mais comuns? Pois é, uma pergunta importante. Quando você fala em reumatismo, nós temos mais de 200 tipos de reumatismos. Nossa. Então nós temos a artrose, temos a osteoporose, a fibromialgia, a artrite reumatoide, menos comum lúpus, espondilite, artrite psoriásica. Então tem mais de 200 tipos de reumatismo. Nossa! E doutor, e quando a gente fala em reumatismo, normalmente a gente pensa na pessoa mais velha, né? Isso. O senhor mesmo acabou de dizer que existem 200 tipos de reumatismo. Exato. Só que a doença em si, mesmo tendo essa gama toda, esses 200, ela acomete mais as pessoas de idade ou não? Exemplo, a fibromialgia eu sei que pode pegar a pessoa mais jovem também, exatamente, né? é uma boa pergunta, porque tem esse mito, né, que reumatismo é de idoso, você lembra né, que é de velho, né? Esse exatamente. mito, né, porque na verdade é mais prevalente, né? Então, tipo a artrose, que é um desgaste da junta, é muito mais comum, obviamente, no idoso, né? Porém, existe o reumatologista pediátrico. Então, existe uma artrite da infância, existe o lúpus da infância, até a fibromialgia na infância. Então, são menos comuns, mas é possível de apresentar. Então, qualquer faixa etária pode ter algum tipo de reumatismo. Doutor, e o que esses pacientes, a gente sabe que eles são considerados de risco para o coronavírus, né? Por quê? Então, essa é uma pergunta que está muito em evidência atualmente, né? Porque, veja bem, quando o paciente tem um tipo de reumatismo, tipo uma artrose, uma osteoporose, que é a falta de cálcio no osso, ou uma fibromialgia, que é a dor crônica, ele não é considerado grupo de risco. O paciente que é grupo de risco é o paciente que tem uma artrite reumatoide ou um lúpus, que esteja, uma espondilite, que esteja usando um imunossupressor ou um biológico. São medicamentos que podem reduzir a imunidade desse paciente. Então, ele eventualmente pode ter um fator a mais para ter um risco maior para ter algum processo infeccioso. Não só o coronavírus, mas qualquer outro risco de infecção. Então, esse paciente tem que ter muito cuidado no dia a dia. Falando em cuidado no dia a dia, esse paciente que tem o reumatismo, ele tem que ter algum cuidado a mais nessa época de pandemia? Não, aliás, todos nós temos que ter cuidado. É verdade. Né? Na verdade, o mundo inteiro está passando por essa situação, né? Todos precisam ter os cuidados do dia a dia, né? Então, nossos pacientes têm que usar o álcool gel, nossos pacientes têm que lavar mais as mãos com água e sabão, nosso paciente tem que ter mais isolamento, né? A gente sabe que o isolamento é a única medida realmente que previne isso, né? Rafael, só me dá licença. Mesmo mais jovem, mesmo também a criança, também isolamento. Que tem, se tiver uma doença autoimune, que está usando algum biológico, algum supressor, realmente tem que ter mais cuidados. Mas eu te cortei, doutor, você ia falar alguma coisa. Você falou, Rafael, desculpa. Rafael, desculpa, eu queria falar o seguinte, né, em relação ao isolamento. Tá? Já que está falando de isolamento é importante para todos, principalmente para o maior grupo de risco, né, que são os idosos acima de 60 anos. E nossas doenças são bastante prevalentes. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, deixa eu mandar um beijo para minha mãe, está lá em Maringá. Minha mãe tem quase 80 anos, a dona Shirley, quero mandar um beijo, está em isolamento para ela, né? E como ela é o muito nome devota dela? na Shirley. Shirley. Devota na Senhora Aparecida, fã do padre Reginaldo Mazotti, né, na madrinha também, Maria Helena, então quero mandar um beijo para aproveitar isso. Região noroeste do estado. Lá em Maringá, norte do Paraná, exatamente. Então, eu também vou mandar um abraço muito especial para a dona Sheila, que está nos assistindo, né, acompanhando aqui as dicas do filho. Que Deus abençoe a senhora sempre com muita saúde. Amém, né? obrigado. Doutora, se ouviu muito falar agora nesse momento dos pacientes reumáticos, até por causa do uso da cloriquina e da hidroxicloriquina. Esse é um nome complicado que todo mundo aprendeu a falar, porque teve gente saindo comprar esses medicamentos, doutor. Como assim? Novos tempos, né? Pois é. Então, na verdade, a cloroquina já é conhecida há mais de 100 anos por causa do tratamento da malária. Nós, reumatologistas, já usamos mais de 30 anos esse tipo de medicamento. A cloroquina, é isso? Exatamente. Então, existem dois tipos. Existe o difosfato de cloroquina, que é o mais antigo. Esse é um pouquinho mais tóxico. Atualmente, já faz alguns anos, a gente só usa mais a hidroxicloroquina, que tem tanto na rede privada como também no Estado. O Estado fornece na rede pública. Esse remédio é importante para os nossos pacientes com artrite reumatoide, pacientes com lúpus, que é um remédio importante no tratamento. Aconteceu que, como houve esse surto dessa pandemia, então, em fevereiro, a China um estudo chinês demonstrou que a hidroxicloroquina ou a cloroquina poderia ter uma eficácia nesse tratamento dessa pandemia. Sim. Depois, em março, surgiu um estudo francês. O problema desses estudos é que foram estudos com casos pequenos, quer dizer, foram
Como é uma doença nova, não deu tempo de fazer estudo grande. O ideal é fazer estudo com 1.000 pacientes, 2.000 pacientes. Foi feito Quer dizer, estudo com a amostragem foi pequena, foi pequena. Nessa amostragem pequena, demonstrou certa eficácia, né? Lógico, a gente ter certeza, falar assim, a hidroxicloroquina será a salvação para tratamento ou para evitar, isso só o tempo vai dizer com novos estudos, inclusive estudos no Brasil. Nós temos estudos no Brasil, em São Paulo, em Curitiba tem estudo, a Sociedade Brasileira de Reumatologia está fazendo estudo com a hidroxicloroquina também. Tá certo. Doutor, nós estamos, infelizmente, também na época de fake news. Surgem muitas fake news, principalmente com relação a tipos de produtos ou tratamentos com relação ao coronavírus. Certo. E, normalmente, cada área existe a sua fake news. Não é? Dentro da reumatologia, por um acaso saiu alguma notícia dizendo os pacientes que são portadores de reumatologia, se tomarem tal atitude, ou se tomarem tal remédio melhor, ou se tomar tal remédio ficam imunizados? Saiu alguma coisa assim que assustou um pouco os pacientes? Na verdade, com a rede social, com a rede social não só Face, mas WhatsApp, tudo, né? Na verdade, isso se torna muito rápido, né? Tanto é que até o WhatsApp está cortando isso, né? Não deixar isso passar tão rapidamente para as outras pessoas. O próprio Facebook também vai tomar uma atitude. Então, isso é importante, né? Porque um vai passando para o outro. Em relação da reumatologia, teve o caso da vitamina D específico. Então, todo mundo está achando que a vitamina D é a salvação da lavoura. Quer dizer, se você tem a vitamina D funciona muito bem para evitar a osteoporose. Então, isso aí está perfeitamente. Tá. Ela tem um efeito autoimune também. Ela pode atuar no sistema imunológico, mas desde que os pacientes estejam com deficiência de vitamina D. Você tem que medir a vitamina D. Isso aí você consegue medir no privado ou no público. Se você está com deficiência de vitamina D, é importante você fazer a reposição de vitamina D. Mas não adianta você encher, dar altas doses de vitamina D, porque a vitamina D em excesso pode ser tóxica, não é água, né? Olha só, então, um dos fake news é falar assim, até saiu o WhatsApp, dá 600 mil unidades de vitamina D. Isso não existe, né? Então, você tem que dosar, o ideal é dosar a vitamina D e repor o necessário para cada paciente. Nossa, um alerta bem importante mesmo, né? Senão as pessoas começam a tomar vitamina D por conta. Tem que lembrar o seguinte, qualquer tipo de medicamento ou vitamina em excesso faz mal. A diferença entre o medicamento e o veneno é somente a dose. Olha só. Se você dá o medicamento a dose certa, vai muito bem o paciente. Vitamina, a dose certa para o paciente. Vitamina D em excesso faz mal. Doutor, eu queria falar agora não exatamente sobre o reumatismo, mas dessa ação que os médicos estão fazendo de solidariedade para as pessoas nesse momento, né? Que ação é essa? Pois é, então é uma situação importante, né? A gente está tendo menos dificuldades que está ocorrendo no país, uma crise sem precedente, não no Brasil, mas no mundo, né? E é esta hora que a gente vê muito desemprego, né? Perdendo a renda familiar, então é hora de ser solidário com os mais necessitados. Nós, da Sociedade Paranense de Reumatologia, no qual eu sou presidente atual, a gente fez uma campanha no sábado, né, sobre em relação ao coronavírus, né, no qual a gente arrecadou junto com sócios e com alguns pacientes, arrecadamos cestas básicas, mantimentos, até chocolate, porque era sábado, domingo era Páscoa, né? Páscoa. E a gente levou para três entidades. Uma foi o Lar Batista, posso falar? Claro. Lar Batista Esperança, que é uma entidade que cuida de crianças e adolescentes em situação de risco. Né? O outro foi da Perpétuo Socorro, porque tem Alimentos do Bem. Né? Lá na Perpétuo Socorro, eles fazem alimentação, jantares para os moradores de rua. E o outro foi do nosso colega, que é o reumatologista, que é o Valderílio Feijó Azevedo, que ele está fazendo uma atuação muito bonita junto com a comunidade do Caximba e comunidade do Alvoredo, em Araucária, uma situação de invasão extremamente carente, no qual ele está prestando assistência com alimentação e também com estudo epidemiológico junto. Maravilha. É um exemplo, né, doutor, que tem que se unir mesmo nesse momento, não é mesmo? Todo o segmento da sociedade tem que se unir agora. Isso é com certeza. E, doutor, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que têm reumatismo nesse momento e tem muita gente que fica, né, querendo ou não, angustiada, desesperada com esse momento tão difícil que a gente está passando. Qual a mensagem o senhor deixaria para essas pessoas? Isso é muito importante. Primeira coisa, para os nossos pacientes, estão tomando hidroxicloroquina, eles ficam assustados com os efeitos colaterais que estão sendo falados na mídia. Mas para eles que estão sendo acompanhados, com segurança, com um reumatologista, eles podem ficar tranquilos e devem manter o tratamento. Tá? Em relação aos pacientes em geral, tenham fé, esperança, né? Essa fase difícil vai passar, são fases de reconstrução, né? E com fé e esperança logo vou voltar tudo ao normal, a médio e a longo prazo.
Né? Com certeza. Tá certo. Doutor, muito obrigado. Nós recebemos aqui o doutor Fernando Kiuketa, ele é presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite e reforço o nosso abraço para sua mãe. Tá obrigado. Muito obrigado. Nós temos que fazer um intervalo, mas é rapidinho, não sai daí.